Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Vamos ler o Salmo de número 51 ao abrirmos o culto hoje. Nós fizemos uma meditação nessa semana, nesse Salmo, e é muito importante porque a gente está falando sobre coração, e ele fala sobre o estado do nosso coração, né? O estado do coração do rei Davi, quando tomou consciência do seu pecado, e é uma lição muito importante para todos nós. Salmo de número 51 começa assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito, no escondido, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Até aí, amados. Essa questão do coração que nós estamos meditando nos últimos dias, nos últimos cultos, porque mais à frente, quando estivermos trazendo a mensagem propriamente dita, no momento propício para pregar, nós vamos dar outra explicação sobre a situação do que é que a Bíblia chama de coração. Uma vez, conversando com uma pessoa, isso há muitos anos atrás, conversando com uma pessoa a respeito desta passagem que nós citamos tantas vezes, que diz: filho meu, dá-me o teu coração. A pessoa disse assim: que coração o quê? Coração é uma bomba de músculo cheia de sangue. Entende? Levando para o lado fisiológico, né? O que é uma grande bobagem. A gente sabe que há um significado muito grande na questão coração. Quando a Bíblia fala de coração, o que ela está dizendo? Aqui Davi mostra uma grande angústia pelo seu pecado e pela consequência que o seu pecado traria, sendo a principal consequência o afastamento dele de Deus. Nós lemos até o versículo 10, mas no versículo 11 ele fala assim: Senhor, não me repulses, não me expulse da tua presença. E ele fala: não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi tinha consciência que um coração impuro afasta o Senhor da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Queridos, nós podemos, e não vá se assustar com o que eu vou falar, nós podemos até pecar. Pode até acontecer. Não estou dizendo que temos permissão para pecar, estou dizendo assim que é possível, até que pequemos, mas nós temos que estar lutando todo o tempo para não pecar. A nossa decisão tem que ser a de não pecar, e uma vez o pecado tendo sido cometido, nós precisamos ter um coração que se arrependa diante do Senhor, um coração que clame a sua presença, o retorno da sua presença, que tema que a obra de Deus seja encerrada na nossa vida. É isso que nós precisamos. Não devemos temer o pecado por medo de sermos lançados no inferno, mas devemos temer o pecado muito mais, porque ele ofende o coração de Deus. Não devemos temer o pecado porque ele pode ser impedimento de recebermos alguma bênção, de recebermos as prosperidades do Senhor. Não, nós devemos temer o pecado e fugir dele, ter nojo dele, ter aversão a ele, porque nós podemos perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Com comunhão ativa com o Espírito de Deus, vamos nos pôr em pés e vamos cultuar ao Senhor nessa noite?
dando início a esse culto, antes de fazer a oração, porque quero incluir a todos aqueles que porventura vierem assistir esse vídeo que nós estamos gravando, essa mensagem do culto de hoje. Nós temos transmissão sendo feita e esse vídeo vai ser exposto no YouTube. Então, todos aqueles que nos assistirem, nós agradecemos a sua atenção e vamos orar para que Deus alcance a sua vida também. Agradeço aos irmãos, à disposição dos irmãos em enfrentarem esta situação adversa que vivemos e estarem aqui dando suporte à sua igreja, dando continuidade à obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Amém? Vamos orar. Querido Deus, somos gratos pela vida preciosa, pela vida maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Ao meditar na Tua Palavra, nesse mesmo dia, meu coração se encheu de alegria ao entender que a grande obra do Senhor não foi simplesmente mudar o quadro da minha vida terrena, mas sim que o Senhor mudou o meu destino eterno e que na glória, quando todas as coisas tiverem passado, como diz um poema muito conhecido, quando todas as flores não mais existirem, Senhor, quando todas as coisas tiverem passado, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos vê-lo tal qual o Senhor é, nós vamos poder conversar com o Senhor e desfrutar de uma eternidade. É isso que a nossa alma anseia e é isso que o nosso espírito anseia, a certeza da vida eterna com o Senhor. Nenhum ser humano que não teve o seu coração transformado, conquistado pelo Teu Espírito, pode entender a alegria que invade o nosso coração, quando entendemos que fomos chamados para viver a eternidade com o Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor, possa almejar isso cada dia, mesmo que convicto dessa realidade, mas que possa desejá-la cada dia. Estar com o Senhor é muito melhor, como disse o apóstolo Paulo. Que nossas crianças, ao nos ouvirem falar, ao nos ouvirem testemunhar, que todos que ouvirem essas palavras, todos que assistirem esse culto, ao nos ouvirem testemunhar desta alegria, possam sentir no seu coração também o grande desejo de estar com o Senhor na glória eterna. Existem tantas aspirações no coração do homem, que deseja ser rico, que deseja ter poder, que deseja conhecer a glória humana, Senhor, que é efêmera, que é falsa, que é passageira. Aspiram por segurança, aspiram por paixão, por amor, aspiram por reconhecimento, mas a maior aspiração do coração humano é se encontrar com o Senhor, é estar contigo para toda a eternidade. E nós não vemos a hora do Senhor vir buscar a Tua igreja. Que os nossos corações, que os corações das nossas crianças passem a compreender isso, dos nossos jovens, de cada irmão, e possam almejar estar contigo na eternidade. E o caminho para isso é um coração puro, é um coração limpo diante do Senhor, como entendeu o Teu servo Davi. Obrigado, Deus, por esta noite em Tua presença, por cada vida, por cada irmão, por cada voz que há de se levantar agora para Te adorar em cânticos e para Te adorar após com suas orações e com o seu reconhecimento da Tua glória. Abençoa cada servo Teu aqui presente hoje e recebe esse culto que a Ti consagramos para louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Nós vamos dar sequência a esse nosso raciocínio sobre o coração do homem, significado de coração, e vamos ver hoje nós vamos falar mais sobre os estados do coração, a forma que esse coração pode estar. Como não poderia deixar de ser, o texto de base é Jeremias 17:9. O que está escrito lá? Quem lembra? Até aconselho você a abrir comigo aí a sua Bíblia. Vamos ler. Vamos em loco. 17:9. Há certas passagens na Bíblia que elas falam tão claras e elas são tão atuais que às vezes as pessoas do tempo moderno, do tempo atual, nem imaginam que elas existem, que está mesmo na Bíblia. É igual o dia que eu encontrei na Bíblia que está escrito lá que quem semeia ventos, colhe tempestade. Eu achei que isso era um ditado mundano, né, secular. Está escrito lá na Bíblia. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Né? E essa passagem aqui que fala sobre a situação do coração, a condição do coração humano, ela é tão clara que parece um ditado popular. Verso 9. Olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ou seja, ele é tão corrupto que causa desespero. E a pergunta, quem o conhecerá? Essa é uma pergunta retórica. É claro que no versículo seguinte o Senhor responde assim: eu, o Senhor, esquadrinho os corações, né? Mas a pergunta é para nós: acaso o homem pode conhecer o coração? Só o Senhor conhece o coração. E muitas pessoas pensam que quando essa palavra está sendo dita, de que só o Senhor conhece o coração, tem gente que pensa que isso diz respeito a confiar numa pessoa e depois essa pessoa te enganar. É isso que a gente pensa sempre, leva para o lado das relações humanas. Olha, você vê, o coração é enganoso, você confia na pessoa e depois ele muda e te trai. Não, essa palavra aqui é para quem está lendo. O Senhor está falando, eu conheço o teu coração. Você pensa que é assim, mas eu sei que ele te engana. Sei que o teu coração é corruptível. Quando fala aqui que ele é desesperadamente corrupto, o que o texto nos quer fazer entender, o que nós precisamos entender é que ele está dizendo assim: esse coração não é confiável porque ele é corruptível. O que é uma coisa que se corrompe, queridos? Vou usar um linguajar figurado para você ir montando na sua mente, assim, na sua cabeça, a ideia da corrupção, o que é. Já viu um móvel de madeira novo e depois você vê que deu cupim nele? E aparecem uns buraquinhos e começa a cair umas poeirinhas? Pronto, começou a corrupção dele. O cupim o está corroendo ou corrompendo. Corromper significa quebrar a forma natural. É isso que corromper significa. Então, à medida que você deixa aquele móvel lá, o cupim vai fazendo o serviço, chama uns amiguinhos. Nessa parte, os cupins são igual aqueles demônios que vêm e traz mais 7 piores que eles. E aí, quando você volta dali uns 5, 6 anos naquele móvel, ele é praticamente casca. Ele está todo desmontado. Se você for tentar usá-lo, você vai cair ou vai se machucar. Ele teve a sua forma corrompida. Quando o coração que aparenta ou que demonstra ser justo, que demonstra ser correto, e às vezes nós pensamos isso a respeito de nós mesmos, o que Deus está dizendo é: cuidado com o teu coração, vigia o teu coração, vigia com tuas palavras, vigia com o que entra na tua mente, com o que você permite vir morar na sua cabeça, com o que você permite vir morar no seu coração. Porque eu já vi pessoas que se manifestavam boas, de boa
de bom temperamento, não quero falar do caráter, mas pessoas de bom temperamento, pessoas que eram dóceis, até servis, e se transformaram em verdadeiras leões, aguerridos, briguentos, confrontadores, desaforados, irreconciliáveis. Nestes casos que vivi, por causa que as pessoas foram tão atacadas, tão magoadas, tão diminuídas, que reagiram de forma agressiva. Então o coração, que era dócil, se corrompeu e se tornou agressivo. Assim também é para com o bem e o mal. Quando nós temos uma certa experiência na vida, ou não a temos ainda completa, temos um princípio de experiência, quando somos ainda jovens, principalmente quando somos jovens no caminho do Senhor, nós conhecemos a palavra e nos encantamos com ela, com todo o amor que o Senhor Jesus demonstra para nós, com o amor inicial que a igreja, que os nossos irmãos, que a nossa comunidade de fé mostra para nós, e a gente se torna tão propenso ao bem, nós nos sentimos bem e queremos praticar o bem. Mas se não vigiarmos com o passar do tempo, com o costume, porque até com o bem, até com as coisas boas nós nos acostumamos. Uma coisa que às vezes me fere um pouco o coração, é quando eu escuto uma pessoa falando assim: fazer o bem nos faz sentir bem. Ou então uma frase que alguém de um outro tipo de congregação moldou, muito conhecida lá no sul, principalmente no Paraná, uma frase que diz assim: é bom ser bom. No sentido de que é gostoso sentir que é bom. Eu não gosto disso, porque sabe por que eu não gosto disso e por que a Bíblia não apoia isso? Porque quando nós fazemos coisas boas, servimos a alguém, damos uma esmola, damos uma ajuda a alguém, apoiamos alguém numa situação difícil, trabalhamos na igreja e nos sentimos bem com isso, infelizmente, queridos, esse negócio nem vai subir no céu. E aí? Coisa ruim de ouvir, né? Isso não vai passar do teto. Sabe por quê? Você fez para você mesmo. É nessas horas que o Senhor fala que temos que tomar cuidado com o nosso coração. Se eu ajo bem e começo a gostar mais de mim por causa disso, eu estou me glorificando. Ah, pastor, estou livre disso. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Ontem eu vi um clipe no Facebook. Não estou aqui recriminando o rapaz, vai que ele me assiste depois. Não o conheço, mas vai que ele me assiste. Não estou recriminando, eu sei que ele fez isso de boa intenção e porque não entende isso que nós estamos falando aqui. Ou talvez até não concorde com o que eu vou falar aqui. Mas a Bíblia nos dá a entender que todo o bem que fazemos, a Bíblia fala assim: se a tua mão direita fizer algo que não saiba a esquerda, imagina, você mesmo, parte do seu corpo não deve saber, né? Se fizermos algo e demonstrarmos isso, como nesse período do princípio do isolamento social, algumas pessoas estavam fazendo cestas básicas e levando para pobres, mas não sem fazer uma selfie junto com o pobre, entregando a cesta, ou seja, humilhando o pobre, expondo-o à humilhação. E fazendo isso para quê? Registrar isso para quê? Se aquilo que fazemos, devemos fazê-lo em secreto, só eu e o Senhor, porque ele fala assim, que se os homens te honrarem, você já recebeu o seu prêmio, você já recebeu o seu galardão, ou seja, não sobra nada para Deus te dar. É por isso que eu digo que quando somos bons, se nós nos alegramos com isso, nós sentimos bem com isso, nós precisamos dizer ao nosso coração: sossega, fica quieto aí, seu corrupto, que gosta de adoração, que gosta de reconhecimento. Amém, queridos? Vocês me entenderam?
Concordaram? Eu não quero nem saber se concordaram, é isso aí mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, é porque outrora, num certo tempo, nós dissemos assim: meu coração é bom, não, eu sou bom. Já vi pessoas falar isso aos montes: não, eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia, a nossa Bíblia, a Escritura Sagrada diz que o coração é enganoso, que ele pode ser bom e num dia se tornar mal. Glória a Deus que existe o arrependimento. Glória a Deus que existe o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos traz a nos penitenciarmos diante do Senhor, buscando reconciliação com Ele. Amém, meus amados? Com boa frequência, vamos encontrar alguém sendo aconselhado a seguir o que manda o coração. Parte dessa mensagem eu já comentei aqui. Não, segue o seu coração. Lembram disso que eu falei isso aqui? Não, você tem que seguir o seu coração, como se fosse a coisa mais certa. Não fica escutando o que o senhor tem para falar, não. Fica preocupado com o que a sociedade vai dizer. Não, segue o seu coração. Gente, que conselho mais ruim esse. Que conselho mais perigoso. Já que a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, eu devo seguir a palavra de Deus. Eu devo seguir o conselho do Espírito Santo de Deus, e não o que diz o meu coração. Está me ouvindo, amado? Houve tempos que até um conselho desse poderia parecer normal. Mas depois que nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que seguir o coração não é um bom conselho. O homem entende como coração, o homem natural entende como coração a razão, o raciocínio, a sua capacidade volitiva, né? A sua capacidade de exercer escolha, vontade. Assim, ele acredita que pode seguir o seu coração e que o coração vai mostrar a razão. Sabemos que a razão e a emoção são coisas distintas, da mesma maneira como cérebro e coração. Razão é cérebro, emoção é coração. Então são coisas distintas. A Bíblia nos ensina a separarmos o coração da razão, nos ensina a separarmos o cérebro do coração, a razão da emoção, separar razão e emoção, e nos ensina a separar o coração do nosso raciocínio, do nosso cérebro. Onde é que está escrito isso? Romanos capítulo 12, quando fala que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, e o que vai nos levar a buscar a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente, é o conselho que abre o versículo que diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, com o atual sistema existencial. Não vos conformeis, não queiram andar como, não queiram fazer como, não queiram o que eles querem. João, lá na sua primeira carta, chamou isso de a concupiscência do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se nós não entendermos isso, nós vamos seguir sempre o nosso enganoso coração, nós vamos seguir nossas emoções, vamos seguir o querer, e nós sabemos que a raça humana, por ser uma raça que pecou lá no Éden, através do nosso pai Adão, somos uma raça caída, somos uma raça atingida pela corrupção. Então nós não podemos estar à mercê de nossas emoções. Escute isso, amado. Não podemos estar à mercê de nossas emoções. Muitas vezes nós não sentimos vontade de estar na igreja, não sentimos vontade de cultuar ao Senhor, às vezes até por um sentimento que parece ser bom, do tipo: não, eu errei, estou impuro, não posso ir ao culto, não posso ir à igreja, não posso orar, não posso falar com o Senhor. Mas o que o Senhor quer é exatamente que no momento em que nós erramos, nós possamos nos render a Ele, nos dobrar diante dEle,
enfrentar a vergonha de ter errado, enfrentar a vergonha de saber que o Senhor está olhando para você com o mesmo olhar de misericórdia, com o mesmo olhar de amor, e sabendo que você o feriu ao pecar. O primeiro lugar que devemos ir após errarmos é no pé ou nos pés do Senhor. Amém, queridos? Nós devemos aprender a separar, porque quando nós, sabe aquela coisa, deixa eu mudar aqui a minha frase, sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, porque o Senhor fala ao coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração, já ouviram isso? Vou falar uma coisa para você, quando você vai ao culto, e que você ouve uma pregação, uma meditação, quando você conversa com alguém e recebe uma ministração da palavra, quando você lê a Bíblia, ou ouve uma música e é ministrada por ela, deixa eu te falar uma coisa, a via de entrada, a porta por onde Deus passa, para entrar em você, é ouvido e mente. Quando você ouve ou você lê, é o seu cérebro que decodifica a mensagem. Você lembra dela, não é porque ela está no seu coração, você lembra dela porque sua memória a recebeu e a gravou. Amém? Após isso, quando a mensagem está dentro de você, entrou pela razão, entrou pelo cérebro, aí o teu coração é ministrado pela palavra. Se ele estiver propenso, se ele estiver quebrantado diante do Senhor, o seu coração será ministrado pelo que você vai ouvindo, e aí Deus fala ao teu coração, mas a mensagem entra em você, é pelo teu ouvido, ou pelo olho. Amém? O Senhor nos fez cérebro e coração, então é assim que nós vamos ouvir a mensagem, e vamos recebê-la. Cérebro é necessário. Quando o apóstolo Paulo diz aos romanos que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí ele está dizendo, se você fizer isso, se você colocar a sua vida em transformação pela renovação da vossa mente, ele fala assim, meus irmãos, esse é o vosso culto emocional, certo? Racional. Esse é o vosso culto racional. É pela razão, é pelo raciocínio, é pela confrontação da palavra conosco mesmos, é que o Senhor vai falar conosco. Esse, meus irmãos, é o vosso culto racional, é o culto da decisão, é o culto que venceu a emoção ruim, é o culto que venceu a inclinação má do seu coração, é o culto que venceu o seu desejo de não cultuar, é a vida. E quando Paulo fala isso lá, amados, ele não está dizendo de culto, essa reunião que nós fazemos de 1h30, 2 horas, às vezes semanal, e que chamamos de culto. Ele está falando da nossa vida, ele está falando da nossa vida devocional a Deus, todo o tempo, a nossa vida. Vosso culto racional é a forma com que viveis diante do Senhor. Amém? Apresente a Ele um culto racional. Aleluia! Como isso me enche de alegria, saber que o Senhor me fez um ser racional, e que usando minha razão, eu decido servi-lo, viver para Ele. Por isso que Ele nos alerta que o coração é enganoso. Não ouça o teu coração, vença o teu coração. Nunca encontrei na Bíblia uma passagem dizendo assim: eu resolvi não ir para Roma e vou para a Turquia pregar a palavra lá, porque eu senti no meu coração. Nunca ouvi Paulo falando isso.
Mas, no entanto, a igreja desenvolveu esse linguajar crentez. Lá vai mais um jargão para eu derrubar. Estou sempre derrubando jargões evangélicos. Essa história de sentir, eu senti no meu coração, eu não senti no meu... Irmão, logo no coração, logo no negócio enganoso, logo na emoção, eu não senti. Eu sei o que significa, eu sei que talvez você esteja raciocinando e dizendo, não, pastor, você sabe o que é que eu quero dizer, ou o que as pessoas querem dizer quando falam isso. É que sentiu uma inclinação dentro de si. Não, a inclinação vem no cérebro, você pensou isso. Sim ou não? Ou você sentiu se eu sentir uma pontada do lado esquerdo é para eu fazer, se for do lado direito é para não fazer. Agora, se eu sentir o coração batendo acelerado, é para eu chegar atrasado. Se o coração bater mais devagar, é isso que é sentir no coração? Não, você não sente no coração, você sente na cabeça. Você sente no seu raciocínio. E se é no raciocínio, compare o que você sentir com a palavra de Deus. É racional? Compare sempre o que você sentir com o que você sabe de Deus. Espero estar me fazendo entender. Não estou pregando muito complicado, não estou. Fala a verdade, irmão. Está entendendo? Você está entendendo? Como diz aquela pessoa que está contando uma história para o outro, você está entendendo? Então, não vamos ouvir nosso coração, querido. Eu conheci uma irmã amada. Gostava muito dela. Ela gostava muito de mim, da minha esposa, nos tratava muito bem, com um amor, um carinho acima do normal. Mas às vezes ela falava assim, a Emília chegava para ela e falava assim, irmã, mas por que você não penteou o cabelo hoje? Ela tinha um cabelão grande. Assim, eu senti no meu coração de não pentear o cabelo hoje. O Espírito Santo não queria que eu penteasse o cabelo hoje. Ela falava assim, o Espírito Santo me disse para eu não pentear o cabelo hoje. Por que você... Nossa, está tão longe, por que você passou naquela porta lá? Você podia ter entrado por aqui. Não, o Espírito Santo me disse para eu passar por aqui, por lá. Irmãos, cuidado com a emoção, porque ela pode nos levar para longe de Deus. Cuidado com o enganoso coração. Agora eu vou conseguir terminar a minha introdução. A Bíblia fala sobre mente cauterizada, com valores distorcidos, cujo padrão de vida não deve servir de exemplo a ninguém. O que dizer então do coração vacinado contra a influência da palavra de Deus? Cuidado para que o teu coração não fique cauterizado com a palavra de Deus, porque as pessoas... Eu estou preparando um texto sobre senso comum. Até mandei uma parte dele hoje no nosso grupo. Na verdade, eu já terminei de escrever, vou postar amanhã. O que é senso comum? É aquele conhecimento apanhado aqui e ali ao longo da vida. É o que todo mundo diz ser certo. É aquilo que a coletividade entende por certo, e eu vivi nesse meio, então eu aceito essa realidade como sendo a verdade. E infelizmente no meio cristão, evangélico, no meio do povo evangélico, existe muito mais de senso comum do que de Bíblia. Existe muito mais, como por exemplo, eu falei do jargão aqui agora há pouco, senti no coração, isso é senso comum. A pessoa se converte, chega no meio da igreja, escuta as pessoas falarem isso, coloca um significado nessa frase e passa a usá-lo permanentemente, ao longo da sua vida. Quando isso nem é uma expressão bíblica. O senso comum é o aprendizado apanhado ao longo da vida. Ele é imposto pelo consciente coletivo, por aquilo que todo mundo sabe, pensa e tem por certo. Não estou dizendo que o senso comum vai sempre ensinar coisas erradas, de maneira alguma. Tem coisas muito boas que se aprende do senso comum. A decência, a honestidade, a bondade. A Bíblia ensina isso tudo, mas o senso comum também são coisas boas. Mas existem coisas que nós somos influenciados
pelo senso comum, que se tornam tradição na nossa vida, porque todo mundo diz e faz e vive daquele jeito. Então nós recebemos aquilo como sendo uma verdade, e muitas vezes isso na nossa vida chega a suplantar a Bíblia, porque muitas vezes a decisão que tomamos é referente aos 15 anos, 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, no meu caso, de igreja, de coisas que vimos antes, que aprendemos antes, ou que não aprendemos antes. E aí a gente sempre fala assim: não, mas eu nunca vivi assim, eu sempre vivi de tal jeito. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra final sobre tudo. Eu não estou dizendo que tudo que nós aprendemos do passado está errado, mas se isso for algum dia posto em dúvida, posto em confronto com a palavra, examine a fundo a palavra, seja humilde, seja quebrantado a ponto de dizer: se a minha posição estiver errada, eu mudo. Eu fiz isso tantas e tantas vezes, como se fosse um degrau na minha vida, para aprender, para crescer, para me desenvolver espiritualmente. E quando eu falo isso aqui de escada, eu me sinto mal, porque dá a impressão que eu subi muitos degraus, né? E que eu estou lá em cima. Mas esses degraus parecem ser planos, e quanto mais eu subo, mais para baixo eu estou. Parece que está subindo, mas menor eu me sinto. Menos capaz eu me sinto. Quanto mais se conhece de Deus, menos você se acha digno, menos você se acha pronto para Ele. Porque quanto mais de Deus você conhece, mais da grandeza dele você vê. Então muito mais aumenta a distância, a concepção, a nossa consciência de distância entre nós e Ele. Está me entendendo, amado? Use essas etapas de mudança como degraus para crescer. Eu sempre pensei assim, eu sempre disse assim, eu aprendi assim. Talvez a escola que cursei não tinha chegado a esse ponto. Eu tenho uma certa ligação na área educacional, lecionei muito tempo em instituto teológico, e tenho um curso de especialização na área de educação, na área de docência. Então, eu sei que o ensino é dinâmico. Eu sei que as didáticas de ensino, é bem esse o curso que fiz na minha pós-graduação, didática do ensino superior. Eu sei como ele é variável, eu sei como ele muda. As técnicas evoluem. O mundo sabe que tem que evoluir, e o cristão tem dificuldade para evoluir, porque ele se sente humilhado, e ele diz: não, eu aprendi assim, foi Deus que me deu, não vou mudar. Precisamos mudar sim. Jeremias disse que o coração é enganoso. A Bíblia descreve o coração humano como um coração enganoso, inconstante. Como seguir algo que oscila de acordo com as circunstâncias? Em um momento, dando um conselho, em outro, desaconselhando o primeiro. Ele não tem uma resposta firme e concreta para o dia a dia. Se formos seguir o coração, um dia ele nos leva a orarmos apaixonados, buscarmos o Senhor. No outro ele fala assim: estou muito afim hoje não. Um dia aconselha, outro dia desaconselha. O coração não é bom mestre. Amém? A pergunta que eu disse um pouco antes de ler aqui o primeiro item: o que dizer de um coração vacinado contra a influência da palavra de Deus? O que dizer de um coração que não se predispõe a ser moldado pela palavra? Que é o conselho de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Transformar pela renovação da mente. Apresentar o corpo em sacrifício santo, vivo e agradável. Esse é vosso culto racional. E sabe qual é o resultado do aprendizado? Vocês vão experimentar ou vão conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício santo, conheceremos a boa, perfeita vontade de Deus. Tem gente que pensa assim, porque o coração humano está sempre voltado para si mesmo. O coração está sempre voltado para si mesmo. Então quando ele lê lá: experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele pensa assim: gente, se eu tiver um coração do jeito que Deus quer, olha quanta coisa boa Deus vai fazer na minha vida, porque a vontade dele é me abençoar, a vontade dele é me pôr por cabeça e não por cauda,
A vontade dele é me livrar os pés das pedras no caminho, endireitar meus caminhos tortos e arrebentar os portais de ferro de bronze na minha frente. Já vi tanta gente falar isso. É a promessa do Senhor. Vai ler lá em Isaías para quem foi essa promessa, para você ver. A promessa de endireitar os caminhos, de arrebentar com os portões. Essa promessa foi para Ciro, um rei ímpio, que Deus havia levantado para castigar Israel pelos seus pecados. O Senhor fala: levantarei a Ciro, meu servo, e endireitarei os caminhos diante dele, aplainarei os caminhos diante dele. Ou seja, para ele não se atrasar, é para ele ir direto e executar o juízo do Senhor. Aí o cristão: Deus falou que vai endireitar meus caminhos. Aí eu falei isso com uma pessoa um dia: professor, mas a gente pode aproveitar, né, essa palavra? Falei: querido, não força, não força. Tem tantas promessas na palavra, não precisamos pegar a promessa dos outros para nós, não. Amém? Eu até creio que o Senhor vai aplanar meus caminhos, se esse for o propósito dele. Mas Deus vai aplanar todos os meus caminhos? Igual uma pessoa outro dia pregou isso: Deus jamais vai te pedir algo que te custe o que você não pode ou não quer dar, ou que vai te custar muito. Aí teve uma pessoa que frequentava essa igreja, ao ouvir isso, deu tchau, bateu o pó e foi embora. Não, aqui não dá para eu ficar, escutar um negócio desse não dá. Dizer que Deus jamais vai te pedir algo que te custe. Aí um certo dia isso gerou uma discussão, e ele respondeu para a pessoa que era o esposo da pessoa que pregou. Ele disse: espera aí, então o senhor estava de marcação, era com Davi, né? com Abraão. O senhor estava de marcação com Abraão, né? Pediu a ele logo um filho. Vai custar nada. O Senhor sempre pedirá renúncia para o nosso coração. Semana passada eu disse isso aqui, ou foi na outra semana, não sei, que o Senhor sempre, decisões que o agradam, decisões que te aproximam de Deus, sempre te custarão alguma coisa. Está me ouvindo, amado? Sempre haverá de ser renúncia. Se você não aprender a renunciar, você não poderá se aproximar do Senhor. Que o nosso coração não esteja anestesiado para a palavra do Senhor. Amém, amados? Do coração procede diversos males. Quer abrir comigo aí Mateus capítulo 15, para passar o sono aí? Mateus capítulo 15, o verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são essas as coisas que contaminam o homem. É o que procede do coração. Como é que nós podemos confiar num sujeito traiçoeiro desse? Conforme eu falei para vocês, já vi pessoas dóceis que quando me encontrei, fui chegar perto, parecia um gato acuado, né? Mostrou as unhas. Eu falei: cuidado. O que foi? Não, mas você não é assim. Eu sou assim mesmo, e agora você é assim. As relações do coração, né? As emanações do coração, é aquilo que o coração põe para fora. Pessoas dóceis, quando zangadas, ficam más. Eu também. Quando eu estou com raiva, eu gosto de ser mau. Escandalizei quantos aí? Quando eu estou com raiva, e infelizmente 90% das vezes que eu estou com raiva é com a minha esposa. É a pessoa que eu tenho mais perto de mim, não é? É dela que eu espero algumas coisas. Dos outros me faz coisa, eu nem ligo, mas com ela eu fico às vezes, e ela sabe ser tinhosa, e às vezes ela fala uns negócios assim, e vai lá no nervo e me sobe a ira, e aí eu bato na porta, eu fico muito bravo, eu bato na porta, eu bato o pé no chão, eu grito, sabe? Eu viro um perigo. E aí ela fala assim: para de fazer escândalo. Eu falo assim: aí que eu faço escândalo mesmo. Porque eu gosto de ser mal quando eu estou com raiva. Irmãos, o coração é uma perdição. Depois, quando a ira vai embora, o coração volta ao normal. Você fala assim: oh, meu Deus,
Por isso que eu gosto de não resolver problemas quando o meu coração está irado. Eu me calo, me afasto, me retiro, porque eu não gosto de mim quando eu estou bravo. Mas quando eu estou com raiva e eu faço uma coisa ruim, e aí não é que é pensado, mas na hora a sensação é como se fosse uma vingança. Quem te irrita, quem te ira, e você reagir com ira também, é como se fosse uma vingança. Que prazer que dá desafogar a ira. Quando nós somos bons, mas o nosso coração se manifesta, nós somos ruins. Somos ruins para pensar as coisas dos outros. Muita gente não entendeu ainda por que todo mundo que morre é bonzinho. É porque quando o cara está vivo, ele faz raiva na gente. Aí o coração não é bom para ver a pessoa. Mas quando a pessoa morre, você sabe que nunca mais você vai estar com ela. E você pensa, não vou poder me reconciliar com ela, não posso pedir perdão mais. Aí você começa a ver as coisas boas que a pessoa tinha ou fazia. E aí ela vira uma pessoa boa. E aí por isso elogiamos as pessoas que se vão, que perdemos, seja pela distância, pelo afastamento ou pela morte. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra. Aqui está falando um caso que cabe bem aqui no nosso país, né? Existem tantas transgressões e ninguém é punido, entendeu? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não tem punição. Isso aqui nos põe em vergonha. Sabe o que essa palavra está dizendo? Está dizendo que nós temos medo da sanção punitiva. Nós temos medo do castigo. E que muitas vezes nosso coração não pratica a coisa má que pensamos, que queremos, que temos vontade, porque nós temos medo do castigo. Aí o texto fala, como se não executa logo a sentença, a tendência do coração dos homens é a disposição em praticar o mal. O coração é um perigo. O coração do ser humano naturalmente é voltado para o mal. Somos concordes nisso, queridos? Amém? Não se pode esperar muito de bom vindo dele. Por isso as decisões não podem vir do coração. Eclesiastes 9:3 diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. As decisões não podem vir do coração. Ao contrário, devemos evitar que qualquer tomada de decisão seja influenciada pelo coração, sob pena de nos deixarmos levar pelas paixões deste mundo. Já há muito tempo abandonamos o conceito de que coisa do mundo é cachaça, roupa apertada e decotada, batom, esmalte, mentir, adulterar. Essas são coisas do mundo. Coisas indecentes, indecorosas e pecaminosas são coisas do mundo. Mas o desejo de sucesso também é. O dinheiro também é. O desejo de ser honrado também é. O desejo de vida próspera também é. Coisa do mundo. Qual a diferença entre o homem que vai deitar todos os dias num colchão de palha, num casebre, em uma vila de pobres, sem ter a certeza do que vai comer amanhã, e entre o nababo que dorme em berço de ouro,
no palácio e que no outro dia o único trabalho que vai ter é contar o dinheiro. Que diferença há entre eles no quesito valor, como ser humano, como alma viva e pensante? Qual a diferença? Nenhuma. Ambos valem a mesma coisa diante de Deus. Nenhum é melhor que o outro. No entanto, ninguém almeja ser um homem ou uma mulher, ser um ser humano cheio da palavra de Deus, com a sua vida totalmente alinhada a Deus e a sua palavra, se necessário for, viver uma vida pobre, ao invés de desejar ser rico. Esta é uma grande e uma grave tentação. E as pessoas pensam assim: pastor, se essa decisão for colocada diante de mim, é óbvio que eu vou escolher servir o Senhor. É óbvio que escolherei estar com o Senhor. Mas essa decisão não é colocada diante de nós assim, num estalo, para resolvermos na hora. Essa decisão, ela é colocada de nós ao longo de toda uma vida. E às vezes ao longo de 20, 30 anos nós vamos tomando decisões, sempre visando nos afastar do colchão de palha e nos levar para o berço de ouro. E muitas dessas decisões nos impedem de vivermos uma vida de devoção sincera ao Senhor. Pessoas com quem escolhemos andar, favores que escolhemos receber, aceitar na nossa vida, lugares para ir, coisas para fazer, trabalhos para ganhar a vida, contratos para ganhar a vida, gasto do tempo em coisas que me levariam a ter uma profissão rendosa, ao invés de me deixar servir ao Senhor. Não é num estalo, não é um botão que você vai apertar e tomar a decisão, porque eu tenho certeza que qualquer um aqui que eu perguntar: você quer ter $1 milhão para gastar todo dia e não ter comunhão com o Senhor, ou receber R$10 por dia para gastar e morar naquela casinha sem piso sequer, mas você ter o seu coração repleto do Espírito Santo de Deus? Eu sei bem o que vocês iam escolher, com toda certeza. A primeira opção, né? Não, a segunda. Iam escolher o Senhor. Mas essas escolhas, elas não são feitas num apertar de botão, elas são tomadas ao longo da vida. É por isso que a Bíblia está falando: cuidado com o teu coração. Hoje um amigo procurou a Emília para pedir perdão por uma ofensa que ele entendeu que tivesse feito a ela há cerca de 20, 25 anos atrás. Isso porque a Emília, conversando com um terceiro, uma outra pessoa que é discípulo dessa pessoa, que ligou para pedir perdão, interpretou uma conversa, uma crítica que a Emília fez à pessoa. A Emília, quando chegou perto de mim hoje para contar o fato, falou assim: tá vendo? É por isso que a gente tem que aprender a ficar com a boca calada. Às vezes a gente fala coisa que vai desencadear um desastre lá na frente. Essa pessoa chegou na cidade do nosso amigo e relatou o fato, talvez até repreendendo-o. E ele sentiu na hora, e ele falou: eu não lembro do fato, mas se a Emília está falando, olha irmãos, se a Emília falou que eu fiz, porque eu conheço o caráter da Emília. Se ela está falando que eu fiz, e ele entrou num desespero, num estado de condenação, e ligou e começou a falar dessas coisas para a Emília, com a voz chorosa, pressionada, apertada. Aí foi a vez da Emília ligar apertada para ele: não tem nada disso, por favor, não teve nada disso, você não me deve nada e tal. Às vezes uma decisão que tomamos hoje, ela vai refletir 30 anos na frente. Você não estava entendendo ainda por que eu estou falando isso, né? É porque muitas vezes decisões que nós tomamos vai refletir nas nossas vidas lá na frente e vai refletir na vida de outras pessoas.
A decisão não é um botão colocado na nossa frente, são várias decisões ao longo da vida, e por isso nós devemos tomar cuidado com o nosso colega, com o nosso parceiro, que pode nos trazer para Deus, mas tão rapidamente quanto pode nos afastar dele. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais enganoso que todas as outras coisas. Não podemos seguir o nosso coração, pois nossa mente pode estar cauterizada. O que seguir? Quando o coração se cauteriza, a mente está cauterizada. Não ouvimos mais a palavra, não ouvimos mais o conselho da palavra, não ouvimos mais a orientação do Espírito Santo. O que fazer? As Escrituras dizem que a sabedoria vem de Deus. Tiago falou isso. Que quem quer sabedoria, peça que a todos concede, e nem cobra. E disse também que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Deus imutável, que é o mesmo hoje e sempre, nos deu sua palavra para ser utilizada como guia, uma fonte segura, invariável. Ela está acima das experiências, acima das doutrinas humanas. Voltemo-nos então para ela, como um recém-nascido ao leite materno. Vamos voltar à palavra, vamos voltar ao leite materno, vamos voltar ao princípio de tudo. Lembra da música? Quero voltar ao princípio de tudo, voltar às primeiras obras. Vamos voltar, vamos passar a ouvir a palavra, vamos parar com esse negócio de ouvir coração, sentimentos, vamos viver pelo que diz a palavra. Concluindo, é claro que não teremos porções da Bíblia em quantidades suficientes armazenadas dentro de nós, na nossa cabeça, para resolver toda a situação. Aconteceu um negócio diferente aqui, deixa eu ver o que diz a Bíblia. Mas o Espírito Santo do Senhor te fará lembrar, e o Espírito Santo do Senhor te orientará, e também toda decisão que você for tomar. Eu estou falando de decisões assim, irmão, compro ou não compro, não é disso que eu estou falando não, abro ou não abro esse negócio, eu estou falando de decisões, converso ou não converso, perdoo ou não perdoo, abençoo ou não abençoo, ajudo ou não ajudo, cedo ou não cedo. São essas decisões difíceis de tomar, porque o nosso coração quer ir em outra direção, porque o coração zangado é mau. São essas decisões a que me refiro. As decisões corretas vão consertar a sua vida. As atitudes que você tomar agora vão nortear a sua vida de bem até o final dela. Pessoas vão se encontrar contigo. Isso tem acontecido tanto conosco. Nos encontramos com pessoas com quem vivemos há 20, 30, 40 anos atrás, e dizem: um dia você falou isso, você fez isso, você procedeu assim comigo, e isso mudou a minha vida. Vamos tomar decisões que honrem ao Senhor. Que você possa pavimentar a estrada da sua vida com boas ações, ao invés de pedras, boas ações, boas decisões, decisões orientadas pela palavra de Deus e não por nossas emoções. Todas as vezes que você for levado a tomar uma decisão e o seu coração, suas emoções estiverem agitadas, saiba, suas decisões podem não ser sábias. Ouça a palavra, amém? Vamos ouvir a palavra? Vocês prometem? Então não pode esquecer que o Espírito Santo de Deus crave isso em nós. Temos de ter uma disposição de humildade e submissão perante a palavra, para termos nossa vida corretamente orientada. Por isso é que existe a pregação nos cultos, os encontros de estudo, as palestras e os sermões gravados. E por isso é importante não deixar de nos expor a esta palavra pregada, falada, ensinada. Por isso é importante não faltar aos cultos. É claro que eu não estou me referindo a esse período, né, irmãos? Nós estamos nos fazendo culto com metade da igreja presente, porque uns não podem, outros, indiferente de ser por causa da pandemia ou não, acontece de algo de a pessoa não poder mesmo vir, e outros decidiram não vir por causa de grupo de risco.
Como nós temos pessoas, por exemplo, como a minha cunhada, a Lindalva, que ela não vem ao culto, porque ela tem pessoas de alto risco na família, ela não pode se arriscar. Meu cunhado tem grave problema respiratório e tem pressão alta. Então, ela não pode se descuidar. E por isso ela não está vindo. Mas que não seja qualquer coisa que nos tire da presença do Senhor, amém? Que não seja uma preguiça, que não seja uma ira, que não seja um pouco caso, um descaso, ou uma acusação maligna. Quando o diabo ficar acusando você, você não pode ir no culto, não. Vai fazer o que lá? Você não presta? Você fala assim, é porque eu não presto mesmo, capeta, que eu vou. É porque eu não presto mesmo que eu preciso estar lá. Eu tenho que ser ministrado por Ele. É Ele que vai mudar a minha vida e vai me ensinar a tomar decisões que honrem o nome dEle, glorifiquem o nome dEle. Não podemos nos deixar, não podemos deixar de nos expor à palavra. É mais importante ainda se deixar trabalhar pela palavra pregada, aplicando o ensino ao nosso coração. Não pode entrar por aqui e sair por aqui. Já citamos Tiago hoje, vou citar ele de novo. Tiago falou assim, que o camarada que ouve a palavra e não pratica, é como aquela pessoa que não é boa da cabeça, que chega diante do espelho e olha lá, e quando ele vira as costas, ele já não lembra mais como era, não sabe como é o seu rosto. Quando ele olha de novo no espelho, ele fala assim, ué, quem é essa pessoa aí? Porque ele não é bom das faculdades mentais, então ele não lembra da sua face. É como a pessoa que, fitando o espelho e indo-se, não se lembra mais tal qual era. É a pessoa que não tem a mente firme. Quem ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um louco. Vamos ouvir a palavra e praticá-la. Amém. Querido Deus, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Senhor porque Tua palavra é ensino, é correção, é orientação. Obrigado, Senhor, por mais este momento em que podemos meditar na Tua palavra. Continua falando conosco e que o Teu Espírito Santo ponha em nós essa predisposição de ouvir Tua palavra e de não confiar na nossa natureza pecaminosa, no nosso coração, e vivemos pelo que diz a Escritura e pelo que o Teu Espírito nos orienta. Abençoa assim cada um dos meus irmãos aqui agora e daqueles que ouvirão esta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.